Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Aqui vamos na continuação da nossa aula anterior, a aula 4, essa aula 5, que vai até o artigo 53 do Código de Processo Civil. Você acompanha a nossa aula pela nossa plataforma Explica Isso Direito concursos.com. Lá você encontra todo o material em PDF de cada aula para que você possa imprimir, acompanhar com informações relevantes aí e que auxilia na sua trajetória rumo à aprovação ao concurso de oficial de justiça. Por conta desse concurso de oficial de justiça que nós estamos gravando esta aula aqui. Se você assiste esta aula por conta de um outro concurso, é porque o edital desse concurso prevê os mesmos artigos do Código de Processo Civil, então a aula é totalmente pertinente, tá? Sejam bem-vindos. Artigo 47, né, pessoal? Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis. Pessoal, seguinte, hein? O que é direito real sobre imóveis? Artigo 47, né, pessoal? Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Pessoal, ações fundadas em direito real, tá aqui, ó, a explicação para vocês, tá? São as ações que envolvem questões sobre direitos, poderes, restrições sobre um bem, tá bom? Relacionados a imóveis, ou seja, propriedades como casas, terrenos, prédios, enfim, imóvel de maneira geral. Então, as ações fundadas em direito real sobre imóveis, ou seja, que versa sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. O que é situação da coisa? É o local onde o imóvel, objeto da ação, está situado. Então, um imóvel situado numa determinada cidade, por exemplo, Jaguariúna, é o foro daquela que atende à circunscrição, ou melhor dizendo, a comarca de Jaguariúna, tá? Porto Ferreira, Mojimirim, Rio Claro e etc. Onde se situa o imóvel é o foro competente para julgar uma ação referente ao direito que recai sobre aquele imóvel, tá? O parágrafo 1º, né, pessoal, estabelece então dois foros competentes para a ação: domicílio do réu ou foro de eleição, né? Olha, o foro de eleição, pessoal, tá bem explicado aqui para vocês, olha. É uma cláusula, né, que se coloca em contratos, acordos, né, estabelecidos entre as partes, antes de que surja um litígio, ou seja, um litígio é um processo, tá? Antes que surja um processo. Então, é uma cláusula que diz assim, olha, se houver um processo, previamente essas partes vão escolher o foro. Então, por exemplo, as partes escolhem o foro da cidade de São Paulo ou, enfim, uma determinada cidade. Então, foro de eleição é uma cláusula num contrato que estabelece que, em caso de litígio, é aquele foro daquela cidade ou daquela região que vai ser o competente para julgar aquele processo, tá? Falando ainda sobre vocabulário, né, pessoal? Porque a gente está trabalhando aqui os artigos e trabalhando os vocabulários mencionados nos artigos e nos incisos, né? Então tem aqui, ó, ação fundada em direito real, tá explicando. Competente o foro da situação da coisa, explicando o foro da situação da coisa. Parágrafo 1º sendo explicado aí. Ainda, olha um próximo item aqui, ó, de vocabulário. Direito de propriedade, por quê? Porque o foro de eleição, ele não pode acontecer se estiver discutindo o direito da propriedade daquele imóvel, questão de vizinhança, servidão, né, que é uma autorização de passagem ou de utilização de uma determinada parte ou a totalidade do imóvel, divisão, demarcação de terras, enunciação de obra nova.
Bom, direito de propriedade, então, as questões que envolvem a titularidade do imóvel, né? Vizinhança, conflitos entre vizinhos, disputas, né, de limites, uso de espaço e até perturbação do sossego. Servidão diz respeito a uma situação de imóvel de que concede a uma outra pessoa o direito de uso ou de passagem, como eu mencionei agora há pouco. Divisão e demarcação de terra refere-se ao processo de separação ou demarcação de terra de um terreno ou propriedade. Enunciação de obra nova, pessoal, é uma ação judicial que suspende a execução de uma obra considerada ilegal ou que esteja causando danos a terceiros. Imagina que o meu vizinho esteja construindo um imóvel do lado do meu imóvel, uma casa ou um comércio do lado da minha casa. E durante a construção da casa dele, batistaca, começa a trincar a minha casa, ou seja, está causando danos. Eu entro com uma ação de enunciação de obra nova para interromper e até também para responsabilizá-lo por isso. Então, essas questões tratadas aí de forma especial no Código Civil, pessoal, elas não permitem que o autor opte pelo foro de eleição. Então, vamos relembrar quais são elas, tá? Quando envolver direito de propriedade, questão de vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terra, enunciação de obra nova. Então, propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terra e enunciação de obra nova. Então, propriedade, vizinhança, certidão, divisão e demarcação de terra, enunciação de obra nova. Talvez seja interessante fazer essas anotações, né? Porque pode ser questionado isso. Eu não acredito muito que esse tipo de coisa especificamente será questionado no concurso de oficial de justiça, mas, né, a gente não tem bola de cristal. Então, foro de eleição, quando que ele não pode ser, quando que ele não será, digamos, o escolhido? Quando se tratar de bens reais, que trata de imóveis, e está se discutindo a propriedade, a questão de vizinhança, conflito entre vizinhos, por exemplo, servidão, autorização de passagem, por exemplo, divisão e demarcação de terra, DDT, e o NON, que é enunciação de obra nova. Tá? Então, cada uma dessas abreviaturas aqui, ó, vão servir para memorizar, né? Então, qual P? Propriedade, né? Vizinhança, servidão, direito de demarcação de terra e enunciação de obra nova. Entendido, pessoal? Muito bem. Parágrafo 2º ainda desse artigo 47, né? Trata da ação possessória imobiliária. Ação possessória, o que é? É aquela que visa proteger a posse de um bem, ou seja, o direito de utilizar e fruir da propriedade, mas não necessariamente a propriedade em si. Olha o parágrafo 2º aqui, ó. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Ação possessória que diz respeito à posse de um bem só permite um único foro de competência, apenas um, que é o da situação da coisa, ou seja, o local onde se encontra o bem, tá bom? Então, o artigo 47, no parágrafo 1º, ele estabelece 2 foros competentes, domicílio do réu e foro de eleição. E no parágrafo segundo, né, no segundo parágrafo, ele diz que ações possessórias que discutem aí a posse do bem, ok? O direito de usufruir, utilizar desse bem, não precisa discutir a propriedade em si, né? Só tem competência o foro da situação da coisa, onde o bem se encontra, tá? Então, a ação possessória protege a posse do bem. Qual foro para ele? Da situação da coisa. O que é a situação da coisa? O local onde se encontra o bem. Competência absoluta, né?
é a competência que é determinada por lei de forma rígida. Então, quando a lei falar competência absoluta, estamos falando sobre o que a lei determina como foro ou, ou quem é o competente para julgar aquele processo, tá? Bom, resumindo então, o artigo 47 do Código de Processo Civil estabelece as regras para a competência do foro nas ações fundadas em direito real sobre imóveis. A regra geral é: para as ações fundadas em direito real sobre imóvel, o foro competente é o local onde o imóvel está situado, ou seja, o foro da situação da coisa. Essa é a regra geral. Opção do autor. O autor pode escolher entre o foro do domicílio do réu ou o foro de eleição. Mas lembra, se o litígio versar sobre direito de propriedade, P, vizinhança V, servidão S, D, DT, divisão e demarcação de terra, e NON, que é anunciação de obra nova, aí somente o local, né, onde o bem se encontra. Ação possessória imobiliária deve ser proposta obrigatoriamente no foro de situação da coisa, ok? Porque ele tem competência absoluta para julgar esse tipo de ação. O objetivo qual é, pessoal? Garantir que as ações relacionadas a direitos reais sobre imóveis sejam julgadas pelo foro competente, principalmente no que diz respeito à localização dos bens. Entenderam a maneira aí como a gente está estudando o CPC, pessoal? A gente vê o artigo, vê o vocabulário, comenta o artigo de novo. Dessa forma a gente fica assim nessa repetição, sendo repetitivo, mas para que vocês entendam todo o vocabulário. Porque esse concurso de oficial de justiça, e se você estiver assistindo a esse curso também, por exemplo, por conta de um outro concurso, pode ser que não exija no edital a formação, graduação em direito. E aí você, aí com nível superior, pode não entender o vocabulário relacionado ao direito, principalmente no CPC. Por isso aí dessa aula tão explicativa. Muito bem. E não se esqueçam também que é necessário memorização, anotação, que você volte nas aulas anteriores antes de rever ou ver uma aula nova, para ir acumulando conhecimento, tá certo? Artigo 48 do CPC diz: o foro de domicílio do autor da herança no Brasil é competente para o inventário, para a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, que seria o testamento, né? Testamento. A impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio, pessoal, são os bens deixados pelo morto, né? Ok? Esse é o espólio. Em que o espólio for réu. Os bens deixados pelo morto, né? Ele tem um administrador e aí ele pode ser processado, tá? Ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então vamos lá, ó. Falando ainda sobre foro de competência. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de vontade, que é o testamento, a impugnação, a anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio, que são os bens do morto, for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Pessoal, vamos entender os vocabulários aqui? Acho que isso é importante, né? O que é autor da herança? Autor da herança refere-se à pessoa falecida, né? Cujo patrimônio aí é objeto do inventário, ok? E da partilha. O que é foro de domicílio do autor da herança? O foro de domicílio é local onde a pessoa tem intenção, né, de fixar sua residência com ânimo definitivo. No caso do autor da herança, é o local onde ele residia antes do seu falecimento, evidentemente, né? Não vai ser o foro do cemitério onde ele foi enterrado, não. O que é um inventário, né, mencionado pelo artigo? É um processo judicial, tá, ou administrativo que tem por objetivo, então, apurar, relacionar, né,
todos os bens, os direitos, dívidas inclusive da pessoa falecida para a partilha entre os herdeiros, respondendo cada herdeiro com uma parte de sua herança com respeito às dívidas do falecido depois da partilha já estar feita, tá? A partilha é efetivamente dentro do inventário, é a divisão dos bens deixados pela pessoa falecida entre os seus herdeiros legais ou testamentários, no caso de ter deixado um testamento. O que é a arrecadação, de que trata o artigo também? É o ato de recolher e administrar os bens deixados pelo falecido até que ocorra a partilha entre os herdeiros, tá? Ok, então vamos voltando lá. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é competente para o inventário, né? A ação de inventário, como nós vimos aqui, ó, é o processo administrativo ou judicial que apura e relaciona todos os bens, dívidas e direitos, né, do falecido. A partilha, que é a divisão dos bens entre os seus herdeiros, né, naturais ou testamentários. A arrecadação seria todos os bens, né, com vista à administração desses bens enquanto a partilha não é feita. Cumprimento de disposições de última vontade, a gente já explicou, no caso o testamento, né, uma escritura lavrada aí, com respeito à última vontade, né, daquele que agora já está morto. Impugnação ou anulação de partilha extrajudicial, né? Impugnação ou anulação de partilha extrajudicial diz respeito à contestação ou revogação de uma partilha feita de forma extrajudicial, feita em cartório, por exemplo, ou seja, realizada em cartório sem necessidade de um processo judicial para isso. Como hoje em dia, né, o divórcio quando não tem filhos, né? E é possível fazer o divórcio diretamente no cartório. O que é o espólio, né, pessoal? O espólio, já expliquei, é o conjunto dos bens, direitos, obrigações, né, deixado pela pessoa falecida até que ocorra a partilha entre os herdeiros. Ou seja, é a representação jurídica do patrimônio do autor da herança após o seu óbito, tá? A representação jurídica de toda essa herança é chamada de espólio. O espólio ele pode sofrer ação, tá? E quem vai ser citado vai ser o inventariante. O inventariante é aquele que responde, né, pelos bens e patrimônios e os administra até que a partilha seja feita. Óbito é a morte, né? Falando sobre o parágrafo único do artigo, olha só, parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, vamos ver o foro que será competente? O foro de situação dos bens imóveis, ou seja, se a herança aí se tratar de bens imóveis, onde se encontram esses bens, né, é o foro competente. Havendo bens imóveis em foros diferentes, pode ser qualquer um desses foros, qualquer uma dessas cidades. Não havendo bens, a gente evita de falar cidade, né? Mas sim foro, porque às vezes numa mesma cidade nós temos foros distintos, tá bom? Não havendo, ou seja, tem até fórum distintos, juízes distintos competentes para cada vara específica, para cada tipo de ação, muitas vezes. 3. Não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Às vezes os bens não são imóveis, tá? E aí o foro de qualquer dos bens do espólio, né? Qualquer bem do espólio, o local onde ele se encontra pode ser o local, o foro competente para julgar essa ação. Entendidos, pessoal? Muito bem. Artigo 49, né? Código de Processo Civil aí. E aí, pessoal, gostando? Fica uma aula um pouco mais complexa, né? Mas ela é mais explicativa, né? Por isso, mas vale a pena vocês assistirem várias vezes para tomar nota. Se você tem acesso através da nossa plataforma, explica isso direito com cursos, então você tem acesso ao PDF lá de cada aula, você pode imprimir, é muito mais fácil, tá bom?
Artigo 49. Ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Vamos ver cada parte aqui, ó. Ação em que o ausente for réu. O que é isso? O que isso quer dizer? Refere-se a qualquer processo judicial ou demanda judicial, processo, né? Em que o réu é uma pessoa ausente, ou seja, aquela que se encontra em local desconhecido ou não pode ser encontrada. Ocorre muito em caso de catástrofes, né? Ausente. O que é ausente? O indivíduo que se encontra em local desconhecido ou fora do alcance das autoridades judiciais. É considerado ausente muitas vezes quando ele se encontra, por exemplo, num país com o qual o Brasil não tem relações diplomáticas. É considerado ausente. Ok? Réu. A pessoa demandada na ação judicial é o réu. Foro de seu último domicílio. O que significa foro do seu último domicílio? É o local onde a pessoa tinha a intenção de fixar sua residência com um ânimo definitivo. A gente já viu isso aqui nos artigos anteriores. A arrecadação, né? A gente viu no artigo anterior, no 47, é o recolhimento e administração dos bens deixados por uma pessoa ausente até que ocorra a definição de sua situação jurídica. Então, é o ato de recolher e administrar, então é uma ação, né, que é proposta, em que ocorre aí a arrecadação dos bens para que seja deixado para uma pessoa administrar. Inventário, a gente viu também no artigo 47. Inventário é o processo judicial ou administrativo que tem por objetivo apurar e relacionar todos os bens, direitos, dívidas de uma pessoa falecida para a partilha entre os herdeiros. A partilha é a divisão dos bens deixado pelo falecido entre os herdeiros legais e testamentários. E quando fala cumprimento das disposições testamentárias, refere-se ao ato de cumprir as vontades expressas em testamento pelo falecido, com a nomeação de herdeiros e a destinação dos bens, né? Então, fica mais bem explicado aí o artigo 49, 48, né? Em todos os seus detalhes. Tá certo, pessoal? Ou melhor dizendo, artigo 49, né? Em todos os seus detalhes. Ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente. Esse foro do domicílio, né, onde o réu residia, é também competente para a ação de arrecadação, de inventário, da partilha e o cumprimento das disposições testamentárias. Esse foi o artigo 49, né, pessoal? Vamos lá para o artigo 50. Não conhece ainda a nossa plataforma? Explica isso direito com cursos? Conhece. A gente está postando as aulas aqui no YouTube e também lá na plataforma. Lá você tem o PDF, fica muito mais fácil de você assistir. Um valor acessível e você tem tudo mais bem organizadinho lá, com mais matérias, inclusive para ser aprovado aí no concurso de oficial de justiça. Artigo 50. Ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Acho que aqui não tem muita novidade, né? Ação em que o incapaz for réu refere-se a qualquer tipo de processo judicial, né? Em que o réu é uma pessoa considerada incapaz, ou seja, não tem capacidade legal para praticar certos atos da vida civil sem a devida representação ou assistência. O incapaz, né? O que é o incapaz? É um indivíduo, né, que não possui plena capacidade para realizar atos jurídicos em razão do quê? Da idade, né? O incapaz aí, o menor de 16 anos, ele é totalmente incapaz. Entre 16 e 18, ele é relativamente incapaz. Então, a idade é uma doença mental ou outra causa que o torne inapto para expressar sua vontade de forma consciente e livre.
Réu é a pessoa demandada em uma ação judicial, ou seja, aquela contra quem é proposta uma demanda, a gente já viu isso. Foro de domicílio do representante, né? Ou assistente. Pessoal, no caso do incapaz, né, como ele não pode praticar os atos sozinhos, ele vai ter um representante, né? Pode ser um tutor, no caso de menor, curador, no caso de um incapaz por motivo de doença maior. Assistente é a pessoa que auxilia o incapaz em questões jurídicas, né? Sem assumir a responsabilidade por seus atos. Ou seja, assistente auxilia em questões jurídicas, mas sem assumir a responsabilidade por seus atos, ok? Ele atua em colaboração com o representante legal. Resumindo, né, pessoal? Artigo 50 estabelece a ação em que o réu é uma pessoa incapaz, deve ser proposta no domicílio de seu representante legal ou assistente. Isso é o resumo do que diz o artigo 50. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a união. Pessoal, a união, né, é o Brasil, né, com sede lá no Distrito Federal. Toda vez que o autor da ação for a União, o foro de competência do domicílio do réu. Caso contrário, já pensou? O Distrito Federal, né, ficaria abarrotado de processos e as pessoas teriam dificuldade de se defender num foro tão distante, né? E a União tem condição de fazer isso. Parágrafo único. Se a união for demandada, ou seja, a união for processada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Então, olha só. A união está sendo processada, certo? A união. Muito bem. Qual é o foro competente? O foro do autor. Foro do autor. No de ocorrência de ato ou fato que originou a demanda, então o local, né, que gerou aquele processo, local de ocorrência, né, onde o ato ou o fato jurídico aconteceu. No de situação da coisa, ou seja, onde a coisa se encontrar, e no Distrito Federal. Lembrando que contra a União, né, se ela for demandada, o foro competente ele é de uma dos tribunais ou varas federais, tá? É um tribunal federal que é competente para julgar a ação em que a União for ré, certo? Mas que pode ser do domicílio do autor, do local, do ato ou fato, né, que gerou toda aquela demanda, aquele processo, da situação da coisa, ou seja, onde o bem patrimônio se encontra, ou no Distrito Federal. Então, no parágrafo único, nós temos 4 foros competentes, vamos chamar de FC. O parágrafo 1º diz que o foro de domicílio do réu, caso a união seja autora. Se a união for ré, temos 4 locais, tá bom? É importante isso aqui, hein? Entendido? Ótimo, então. Artigo 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. Assim como o foro de domicílio, né, do réu, quando a União, né, é autora da ação, quando o Estado ou o Distrito Federal também for o autor, é o domicílio do réu, tá? Parágrafo único. Se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, ou seja, eles forem os réus, a ação pode ser proposta no foro de domicílio do autor, ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, ou seja, do Estado. Na verdade, pessoal, o artigo 51 e 52 poderiam ser um só, né?
É competente o foro do domicílio do réu para as causas em que seja autora a União, os Estados e o Distrito Federal. E no parágrafo único dizendo, se a União, o Estado ou o Distrito Federal for demandado, o foro do domicílio do autor, ocorrência de ato ou fato que originou a demanda, situação da coisa ou Distrito Federal no caso da União, certo? E Distrito Federal e nos estados. Porque, ó, domicílio do autor, ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, situação da coisa ou na capital do respectivo é a mesma coisa. Ou seja, 51 e 52 versa sobre o mesmo tema. Com a alteração, a mudança, só o ente federativo aí que muda. É competente o foro, vamos lá, ó. Para a ação de divórcio, aqui ele estabelece uma série de casos especiais, né? A ação de divórcio, separação, anulação do casamento, reconhecimento ou de dissolução da união estável, domicílio do guardião de filho incapaz. Então, tiver um filho incapaz em jogo, é o domicílio do guardião do filho. Do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Onde que o casal tinha domicílio? Então, ali que pode ser proposto o divórcio. De domicílio do réu, sem nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Ninguém reside no antigo domicílio do casal, então pode ser no domicílio do réu, tá? Será no domicílio do réu. Domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Olha que interessante, né? Domicílio da vítima de violência doméstica. Por quê? Porque pode ser que ela tenha que fugir para uma outra cidade, um outro estado, fugir da violência, e lá nessa cidade onde ela está, ela propõe a ação de divórcio. O réu, ou seja, não pode ser o domicílio onde o casal tinha a sua residência, porque ali vai estar favorecendo muitas vezes o agressor. E a Lei Maria da Penha veio para defender a vítima, tá? Vítima mulher sempre, tá? Maria da Penha sempre a vítima é mulher. 2. Domicílio ou residência do alimentando, né, que é quem recebe a pensão alimentícia, para ação em que se pedem alimentos. Do lugar, veja, o domicílio do lugar, onde está a sede para a ação em que a ré for uma pessoa jurídica. Se o réu for uma pessoa jurídica e não física, o lugar onde está a sede, tá? Do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quando as obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Então, processo contra uma pessoa jurídica pode ser onde está a sede da pessoa jurídica, onde a pessoa jurídica tem uma agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, e onde exerce suas atividades para a ação em que for ré, sociedade ou associação sem personalidade jurídica, e aí onde as atividades são realizadas. Onde a obrigação deva ser satisfeita para a ação em que lhe exigir o cumprimento. Então, onde a obrigação deva ser satisfeita para a ação em que lhe exigir o cumprimento. A ação de cumprimento de uma obrigação qualquer é o local onde onde deva ser exigido o cumprimento dessa coisa, né? E residência do idoso para a causa que verse sob direito previsto no respectivo Estatuto do Idoso. Sede de serventia notarial ou de registro para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício, ou seja, do ofício do cartório de notas e registros, tá? Então, na sede da serventia notarial ou de registro para a ação de reparação de dano, ato praticado em razão do ofício, né? Quarto, do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de danos. Então, ação de reparação de danos, o local do ato do fato. E em que o réu for administrador, gestor de negócios alheios, também o lugar do ato ou fato da ação. Inciso 5. Local de domicílio do autor ou do local do fato para ação de reparação de dano sofrido
em razão de delito ou acidente de veículos. Então, domicílio do autor da ação ou local do fato. Para quais ações? Ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Então, vamos lá. Imagine, por exemplo, que vamos pegar 3 cidades, tá? A cidade de Leme, no estado de São Paulo, Pirassununga e Porto Ferreira. Elas estão na linha da Anhanguera, nessa ordem, quando você vai do sentido capital interior. Primeiro Leme, depois Pirassununga, depois Porto Ferreira. Digamos que alguém de Leme e de Porto Ferreira, 2 veículos estejam na cidade de Pirassununga, fazendo uma visita, um passeio. Ok? Um veículo é de Porto, o outro é de Leme. Há um acidente envolvendo esses 2 veículos e um dos proprietários do veículo entra com ação de reparação de danos. Onde que ele vai entrar? O foro da cidade onde ocorreu o acidente. Ok? Aí, ó. Domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano. Então, o local do fato foi Pirassununga, é ali que deve ocorrer a ação de reparação. Muito bem, pessoal. Para a nossa aulinha aqui tá bom. Se você acompanha pela nossa plataforma, você tem aí o PDF, vale a pena que você leia, que você faça anotações, tem mais anotações no PDF, uma aula bastante útil aí para a sua leitura também, tá? Conheça a plataforma, o curso lá tem um valor bem acessível, tenho certeza que vai valer a pena para vocês. Estamos postando essa aula aqui e também lá na plataforma. Fico por aqui, pessoal. Aula longa, né? Aula longa, sim, mas necessária para a compreensão aí de cada artigo. Combinado, então? Ótimo! Obrigado aí por assistir mais uma aula. Até a próxima. Tchau, tchau.